bem-vindo a mais um episódio do Tecno Etc. Eu sou o Thiago. E eu sou o Ricardo. E hoje a gente veio com um episódio mais ou menos inédito, porque vai ser o nosso primeiro review para Kingston. Então a gente aproveita para agradecer a Kingston por ter enviado pra gente essas belíssimas memórias, que é de quem a gente vai falar nesse momento. Começando falando sobre quem elas são. Tem uma linha, vamos abrindo enquanto isso, vai ser um unboxing mais rápido. Ok. Um unboxing simples. Essa linha HyperX da Kingston são umas memórias de alto desempenho. Tem 3 linhas, digamos assim. E essa daqui, que é a que a gente vai falar, é a linha Genesis. E essa especificamente é a conhecida como LOVO, que é de Low Voltage, que é baixa voltagem. Baixa voltagem por quê? Pessoas que precisavam de alto desempenho, mas baixa voltagem. Por quê? Questão de aquecimento da memória, você acaba tendo que ter a velocidade do seu fan, né, do cooler, gerando mais rápido. Então, isso faz um ruído que, se você estiver construindo um computador para home theater, por exemplo, que é uma coisa que vale muito a pena hoje em dia pelo benefício, pelo custo-benefício, pelo milhão de formatos que você vai ter de leitura, vai ler qualquer coisa, qualquer formato, com legenda, sem legenda. E pela praticidade, você não pode simplesmente colocar só CD ou DVD, você pode pegar um arquivo digital. Exatamente, assim, é melhor. Hoje em dia vale muito a pena mesmo. Então, pessoas que já passaram por uma situação de montar um computador, ou até num ambiente de escritório que você precisa de um ambiente mais silencioso, ou, que eu acho que é mais comum, você trabalhar com um computador de home theater, e você precisa de uma memória de alto desempenho. Essa daqui é uma memória de 1600, mas você não pode ter barulho, né? Porque vai estragar a sua situação. A não ser que você esteja montando um computador para um cinema, que você vai ter um som tão alto que vai suprir todo o ruído que o computador está gerando. O que a Kingston passa para a placa é exatamente isso. Eles falam, por que eu tenho que escolher entre colocar um alto desempenho e ter barulho, ou não ter barulho e ter um baixo desempenho? Aí eles falaram, a gente não gosta desse tipo de opção também, então a gente trouxe para vocês a HyperX. Elas não gastam tanta energia como elas são baixa voltagem. Exatamente. Então você não vai gastar tanto para manter um computador ligado se você quiser o tempo inteiro. Apesar delas serem os mesmos 1600 MHz de memórias de alto desempenho por aí. E eu fiquei bem impressionado de ver uma memória que é de alto desempenho, com low voltage, e tem o dissipador bonito, que é para exatamente isso, para não esquentar e você não precisar colocar mais coolers para refrigerar todo o seu sistema. Essa ideia do computador, o HTPC, né, que é o Home Theater PC, é uma coisa que vai acabar, assim, acho que com pessoas que são mais... amantes de tecnologia, que estão mais inteiradas nesse mundo. Exatamente. Acaba sendo muito mais barato do que você, por exemplo, se você for montar um home theater de verdade, não estou falando desses negócios de você comprar um Blu-ray player que tem as 4 caixas de som, 5 caixas de som, 5.1, sei lá. Estou falando de pessoas que compram um receiver e aí compram caixas de som dentro dos parâmetros do receiver, e aí a televisão, e aí tudo fica ligado direto no receiver e tal. Só um receiver, se você for comprar um receiver bom, vai estar na faixa dos R$2.000, R$3.000, que já é um computador. E além de tudo, ainda tem outras coisas como a Steam, por exemplo, que tem aquela nova interface de jogue na sua televisão com um controle, né? Um controle de console. Junto as duas coisas, por exemplo, você tem um computador bonzinho, né, que tem que ser bonzinho o suficiente para conseguir jogar os seus jogos da Steam, mas que seja silencioso o suficiente para você poder curtir sem ter o ruído e para você poder assistir a sua programação digital também. Esse aqui é o propósito dessa memória, e eu acho que é um propósito bem válido, assim. Que isso daqui vai rodar filmes em 1080p, eu acho que ninguém tem dúvida. Okay. Então a gente vai levar ela lá para uns testes, a gente vai aproveitar e experimentar ela para o que a gente faz melhor, que são os joguinhos aí. Porque afinal de contas ela é uma memória, e se ela é de alto desempenho, ela tem que ter um alto desempenho em jogos. Com certeza. É isso que a gente espera. O nosso kit é um kit de 4 GB, são 2 pentes de 2 GB. Então, os gamers aí já devem estar pensando, não vai dar pra jogar, não sei o que. Na verdade, eu vejo muito isso. Só 4GB? Como é que você consegue jogar com 4GB? Você tem uma placa de vídeo tão legal e você não tem, 32 GB de RAM? Pois é. Mas, cara, não precisa. Com certeza. Se você tem uma memória de bom desempenho, eu não tô falando uma memória de R$32, tá? Porque você acha isso. Eu tô falando de memórias de verdade, memórias que nem essa, de alto desempenho. 4GB, sim, se você quiser usar um programa mais específico. Exatamente. Você não vai abrir o pacote Adobe CS Master Collection com 4 GB de memória, sim. Mas acho que não é esse o propósito também, né? A gente está aqui com um teste rodado pelo MaxMem, que é um software de benchmark de memória RAM.
E essa memória daqui que eu fiz o teste é uma memória comum, digamos assim. É a memória que todo mundo acha quando procura, sei lá, no Boa Dica ou no Mercado Livre e tal. Que é uma memória decente. É um pente único de 4 GB, que é atualmente o melhor custo-benefício. Esse pente daí estaria na faixa de uns 50 e poucos reais. É da Corsair, que é uma marca boa, e é um pente de velocidade decente. Esses aqui são os resultados que ele apresentou nesse programinha daqui, onde essas velocidades aqui de gravação, né, de copiar no caso, a leitura e a gravação dela, quanto maior o valor melhor, significa que é mais rápido. Exceto a latência, que é como se fosse tipo o lag da memória. É, o tempo de resposta da memória. Isso. Que quanto menor, melhor. Aí a gente também resolveu rodar para comparar dois pentes de memória de 2 GB. São os pentes que vieram nesse computador, no Alienware Aurora. Aurora, São pentes de alto desempenho, menores no caso, né? Esse computador aqui vem com 3 pentes de 2 GB. E aqui a gente colocou 2, para ficar sempre com 4 GB de memória. Então ele está rodando em Dual Channel, assim como as memórias da Kingston que a gente vai experimentar. São memórias da Hyundai, que eu nem sabia que fazia memória. E você pode ver que os resultados são bem melhores, digamos assim. As velocidades são bem mais altas. A latência é um pouquinho mais baixa, mas já não faz tanta diferença assim. Mas o resto você pode ver que, assim, principalmente a de cópia dele, é quase o dobro. É bem mais alta a velocidade. E a gente vai rodar aqui, ao vivo, o teste da própria Kingston, que são as memórias que estão instaladas no computador agora, enquanto a gente fala. Vocês vão conseguir ver que são as memórias por causa... Tá ali aparece escrito. aqui, Kingston 4 GB. Está em Dual Channel, exatamente como essa daqui, do Alienware. E vamos começar a rodar o benchmark. Ele começa calculando a velocidade de latência. E aí logo em seguida ele dá os resultados. Esses resultados saem assim, na faixa de uns 25 segundos. Também, por acaso, a velocidade que esse teste sai depende também da memória. Você pode ver que o primeiro aqui saiu em 26 segundos e meio, mais ou menos, enquanto que essas memórias aqui de alto desempenho saíram em 24 segundos. Esses daqui saíram em 24 e um pouquinho. Ó, vocês podem ver que a velocidade de cópia deu bem mais alta do que as memórias comuns, digamos assim, que é como a gente está chamando. Um pouco mais baixa do que a do Aurora, que é uma de altíssimo desempenho. Mas também a diferença entre os dois tá ridícula ali. Bem pequena, verdade. Nesse caso está bem pequena. A velocidade de leitura ela tá quase a mesma coisa, tá menos de meio megabyte por segundo de diferença. E a de gravação mesmo, na verdade essa daqui deu até um pouquinho mais alta, mas também é uma diferença bem pequena. Pra mim os testes estão dando basicamente a mesma coisa. E a latência deu mais ou menos a mesma coisa que esse daqui, sendo que esse daqui varia um pouco, porque a primeira vez que a gente rodou tinha dado 63.3, ou seja, deu parecido com esse daqui. Então acho que isso deve variar um pouco. Acho que é uma questão de sorte. É que nem benchmark de placa de vídeo. O resultado nunca sai idêntico. Assim. Pelo que a gente viu ali, a latência dessas 3 memórias são quase iguais. Assim, um nanosegundo realmente não vai fazer tanta diferença assim. Mas agora, o memory copy, memory read e memory write, isso realmente faz diferença. Que também influencia na latência durante jogos. E tempo de loading, de cenários, coisas assim. Então, essa memória daqui se comparou bem mais com uma memória de alto desempenho do que com uma memória padrão, digamos assim, a memória custo-benefício, né? Sim. Isso daí segue a linha de pensamento da Kingston, que foi prometido uma memória de alto desempenho com baixa voltagem, né? E pelo que a gente tá vendo, realmente, ela tem um desempenho de memória top, sabe? E vale lembrar também que a gente está aqui sentado do lado do computador. O microfone está perto do computador, então qualquer ruído que estiver ouvindo de fundo pode ser do computador. Eu sei que isso não é uma forma muito científica de medir ruído, já que depende também do microfone, depende de ambiente externo e tal. Mas a gente não está em nenhum estúdio, a gente está sentado do lado do gabinete, o gabinete está aberto aqui virado para a gente, do lado do microfone. E, assim, posso dizer que mesmo sem nenhum som,
quase não tem um ruído, tem aquele sonzinho bem de leve, de notebook, eu diria. A gente não tá precisando usar cooler, né, pra resfriar essa memória RAM, porque ela tem baixa voltagem, então ela tá bem friazinha aqui. Então a gente agora vai experimentar aqui, já que os testes são, sei lá, mais ou menos o que a gente pode fazer de mais científico com relação ao desempenho das memórias, a gente vai para uma parte mais prática, que vai ser testar elas num uso prático. O Crysis 3... A gente vai mostrar que a gente está no gráfico tudo no máximo. A gente não vai colocar o Anti-Alias tudo no máximo. Test Resolution. Isso daqui causa um bom impacto na memória. A gente vai deixar no máximo. V-Sync não. System Specs Very High, que é o máximo. E aqui tudo no máximo também. Apply. A gente vai testar no mesmo lugar em que a gente testou as placas de vídeo. Sim. Assim vocês têm até um bom parâmetro. Porque quando a gente testou com a placa de vídeo, a gente testou com 16 GB. E num lugar que tem muita coisa acontecendo, né? Chuva, partículas e ventos e não sei o que, tudo que tem de bom no jogo. Tiroteio, essas coisas. Bom, começa com esse load que quem joga Crysis sabe que é assim mesmo. Se não é culpa da memória. Sim. Okay, I'll give you cover. Let's link up on the far side. A gente tá aqui com mais ou menos o mesmo FPS que a gente tinha da última vez. Aqui ele dá esse loadzinho aqui, mas é normal. E vamos logo pro que interessa. What's going on here? Tchau, helicóptero. Não foi? Tem que dar mais um. Pô, que chato. Ai. Tom. Bom, performance tá... Eu tô vendo que a tranquilo, performance tá bem tranquila. Não tô notando tanta diferença de quando a gente tinha uns 16 GB. Sim, eu acho que até a gente pode ligar pra Crytek e falar, olha, não precisa não. 8 GB não precisa não. 4 já tá bom. Sai. Tudo bem? Eu quase morri agora, mas tudo bem. Vamos lá. Pronto, passamos. Bom, e é isso. Acho que deu pra ver. Assim, a gente não vai continuar jogando porque já deu pra entender. Acho que a performance foi bem legal também, assim, surpreendente, considerando que a gente espera que não vai funcionar, já que a própria Crytek diz que não. Aparentemente 4 GB de memórias de alto desempenho já são o suficiente para rodar o jogo sem problema. Parece que na verdade é mais a memória, a placa de vídeo que vai fazer grande diferença no FPS. E, bom, ela saiu lindamente. Ela realmente é uma memória de alta performance. Esse foi o nosso teste. Acho que vocês devem ter chegado à mesma conclusão que a gente. Que elas não só servem o propósito delas, como elas ainda fazem o supostamente impossível. Como, por exemplo, o Crysis 3, que diz até nas especificações dele que precisa de 8 GB de memória. A gente conseguiu rodar ele com 4 GB de memória de baixa voltagem. Assim. Então, dá pra você ver que alto desempenho não significa alto consumo, nem alta voltagem. O propósito dela foi justamente quebrar um pouco esse tabu. Se saiu muito bem, o desempenho é excelente. Eu fiquei impressionado, assim, como eles realmente pensaram em fazer isso para esse propósito, que é ter pouco barulho, ter pouco consumo de energia e mesmo assim manter um padrão de performance
bom. Alto, super alto. Pois é, super recomendo essa memória. Eu também super recomendo. E é isso. É isso. Espero que eu tenha gostado do nosso review. Se vocês gostaram do vídeo, deem like. Se vocês gostam do canal, chequem os nossos outros vídeos e tal. Se vocês gostarem do canal, inscrevam-se. É isso, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta ou sugestão também, fique à vontade de comentar ali embaixo. Bom, é isso aí. Falou, pessoal.